Fala pessoal, tudo bem? Thales Duarte aqui. E bom, hoje eu quero trazer para profissionais que são criativos e designers 8 livros que eu considero que são fundamentais para quem está querendo aprender um pouco mais sobre branding e entender como é que realmente é fazer um projeto de estratégia de marca. Eu sei que muita gente às vezes está envolvido com design e tal, e às vezes sente que precisaria estar um pouco mais voltado para a área de branding, mas não sabe o que precisaria estudar ou o que ler. E principalmente, fica lendo muitas vezes aqueles livros famosinhos às vezes, enquanto poderia estar lendo outras coisas. Eu já li bastante literatura voltada para brand e posicionamento. Vou te dizer que uma boa parte delas são meio chatas e outras partes são meio comuns. E o que eu quero selecionar aqui é alguns que eu realmente acredito que mudaram a minha vida como profissional dessa área, que eu acho que me deram um vislumbre melhor sobre o que é ser um estrategista de marca. Então, eu selecionei alguns aqui. Eu tenho alguns físicos e tal. Aí, como alguns não estavam aqui no lugar, porque nós estamos se mudando, por isso que a gente está com um cenário novo a partir de agora, tem os outros ângulos ainda que eu acho que eu vou gravar alguns outros vídeos. Então, tem alguns livros que estão aqui, tem alguns livros que estão na antiga sede, tem outros que estão na minha casa, uns no Kindle. Aí, eu disse, eu vou fazer, depois eu vou botando as imagens aqui enquanto vocês vão vendo. Esse aqui eu considero que seria uma coleção chave para te começar. Tá? Eles moldaram muito, por exemplo, para mim, da minha visão em relação à marca, mas claro que não é única e exclusivamente esses. Mas eu considero que já está em excelente caminho se tu começar estudando esses, beleza? Tô com a minha colinha aqui e o primeiro que eu quero indicar para vocês é o Mito do Empreendedor. E o Mito do Empreendedor eu gosto de indicar por duas razões. Primeiro, porque eu acho que ele te dá uma noção geral sobre como que é sair, às vezes, da posição técnica. Muitos designers vão trabalhar com freelancer, vão pensar em abrir agência, e têm uma visão sobre si, sobre sua própria profissão, extremamente técnica. Né? Ele só se identifica com aquilo que eu faço. É como se eu não fosse uma pessoa, eu sou aquilo que eu faço. E às vezes, quando alguém está pensando em abrir um negócio, é natural que às vezes o designer que começa, ele fique muito preso aos processos de design. Então eu quero abrir uma agência, eu quero trabalhar full time, e esquece que quando ele decide tomar esse caminho, ele é um pouco mais perto do que seria um empreendedor. E esse livro é basicamente sobre essas posições. É como que tu é taticamente, né? Como que tu é do ponto de vista operacional, como que tu é do ponto de vista de estratégia, que posição que tu tem que ter. E como que alguém que veio da área técnica consegue fazer esse tipo de coisa. Como é que um padeiro, por exemplo, né, que vai começar a abrir um negócio, como é que ele deveria se portar nesse processo? E a segunda razão, que eu acho que é muito importante, é porque muitos dos clientes que tu vai atender, às vezes pequenas e médias empresas, ainda sofrem muito desse dilema. Eu atendi muitas empresas pequenas e médias, onde há uma confusão muito grande sobre o papel do empreendedor. E parte daquilo que a gente tem que fazer como estrategista de marca é ajudar ele a entender qual é o ponto de valor do negócio dele, qual é o ângulo que ele precisaria vender, e às vezes ele não sabe. Então, parte do nosso trabalho também é entender isso. Então, tanto no âmbito pessoal, eu acho que esse livro é uma excelente visão, quanto, né, para quem está querendo empreender, quanto também para quem está querendo atender clientes que, naturalmente, muitas vezes acabam sendo empresários também. Segundo livro, que eu acho fantástico, chama-se O Significado da Marca, tá? Esse aqui até tá ali atrás, tá? Tá lá aquele verdinho lá atrás. E esse aqui é um livro que me abriu muito a mente. Eu não esperava que esse livro fosse tão profundo do jeito que ele é. Me surpreendi, porque é um livro que é muito pouco citado, apesar de algumas pessoas, obviamente, já ter lido, ele é um livro pouco citado. Geralmente as pessoas citam alguns outros que são mais comuns. E ele é um livro muito profundo nesse caso. Inclusive, na primeira vez que eu li, eu acho que eu tinha 3 anos de carreira, eu não conseguia acompanhar no nível que tinha uma clareza real nisso aí, mas foi muito bom para me abrir a mente para algumas coisas que eu não fazia ideia e que eu achei que viraram muito a minha chave. Então, é um livro bem denso, tá? Uma leitura bem profunda, vale o estudo, né? Vale reler várias vezes, vale anotar, vale estudar, e ele fala muito sobre como que é o processo de conquistar significado. Então, como é que a nossa mente arquiteta isso, como é que a gente faz o laddering, que se chama, que é a escala de valor de níveis mais emocionais, quando tu tem que trabalhar em nível mais prático, né, em nível mais funcional, e quando é que tu tem que trabalhar em nível mais emocional. Então ele é muito interessante e eu acho que vale a leitura para todo mundo, apesar de que, né, talvez a minha recomendação em termos de ordem seja que tu deixa esse por último, tá? Porque eu acho que de todos é o mais denso e aí às vezes tu pode parar de ler, enquanto tem outros que são um pouco mais tranquilinhos de ler e que eu acho que vão te ajudar mais às vezes no dia a dia. Mas não deixa de ter esse livro e não deixa de começar a estudar ele, porque vale bastante a pena. Terceiro livro não poderia ficar de fora, que foi a área que mais eu me especializei, eu acho que mais virou minha chave assim de todos eles, que foi eu acho que o primeiro que eu li sobre o assunto, que é o Posicionamento do Al Rise e do Jack Trout, que eu considero chave, né? Tu quer trabalhar com branding, é necessário tu entender o conceito do que é posicionamento. Então, ele é um livro fundamental nesse aspecto, porque ele dá uma visão muito clara do conceito.
O Arise e Jack Trout foram os criadores do conceito de posicionamento. Ele nasceu, na verdade, como uma derivação de um paper que eles criaram há muitos anos atrás, acho que foi em 1985 por aí, e foi eles que deram um pouco do start do conceito. Beberam muito na fonte de Michael Porter, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente e tal, mas eles deram um nome pra isso aí. Eles cunharam esse conceito de que, na verdade, a gente precisava ocupar um lugar na mente das pessoas e que era muito mais um jogo de percepção e jogo de ganhar espaço mais do que necessariamente um jogo de marketing, um jogo só de comunicação, um jogo de benefício. Então, para quem quer trabalhar com branding, é fundamental que conheça o livro de posicionamento. Talvez tu não leu, bota esse talvez em primeiro lugar, porque ele vai ser a base de tudo aquilo que vai fundamentar a visão tua como estrategista ou como alguém com uma visão mais avançada sobre estratégia, beleza? Vamos lá, quarto item da lista é o Kellogg On Branding, tá? Quarto item, não, quarto livro. Kellogg On Branding, ele é um livro grande, tá? Eu vou deixar aqui a imagem também, grande fisicamente mesmo, né? E ele foi uma leitura que também me surpreendeu, apesar de eu já saber que Kellogg é uma das melhores instituições, talvez, de branding. É o que dizem, porque eu nunca fiz, porque é caríssimo. Eu sei que tá na lista de desejos de muita gente que trabalha com branding, mas tá, porra, em euro o negócio. Acho que deve estar uns 60 conto, assim, 60 mil reais. É um curso de baixa duração, né? Mas eles dominam muito do que é o conceito e trazem isso, principalmente no livro, de uma maneira muito clara, muito simples de entender. Então eles fazem uma revisão geral sobre o conceito de branding, desde o conceito mesmo, né, até outros conceitos, como é o próprio caso de posicionamento e outros conceitos legais. Então ele é legal porque ele te dá uma visão geral ampla, mas é uma visão mais avançada. Então não é aquela visão descritiva tosca das coisas, ela é uma visão mais avançada, mas de um jeito didático, de um jeito claro de entender. Então mesmo que tu esteja começando, ele é um livro muito legal por isso, porque tu já consegue ter uma visão geral e ao mesmo tempo tu já consegue entender algumas terminologias que de repente na tua cabeça estão muito soltas, né? Porque no início é comum que a gente vá sobrepondo conceitos. E a verdade é que tem muito conceito que é sobreposto mesmo. Mas quando a gente está começando, a gente não sabe exatamente o que a gente precisa desenvolver. Pô, conceito é a mesma coisa de mensagem de marca, eu tenho que ter posicionamento. Então, posicionamento é estratégia ou eu tenho estratégia de negócio, estratégia de mercado? Eu tenho posicionamento de marca e posicionamento de mercado. Às vezes são conceitos que são muito confusos e que no início é legal tu ter, às vezes, um guia. E eu acho que eles são o que melhor, acho que de todas as minhas indicações aqui, é o que vai dar uma visão mais ampla de branding, de uma visão mais clara e dos principais conceitos para que tu já tenha uma noção ainda melhor, principalmente quando tu for explicar. Entender do assunto é importante. Saber explicar é talvez mais importante ainda, porque se tu não tem capacidade de conseguir ter clareza e didática na maneira como tu vai passar a mensagem sobre o que tu faz, é muito improvável que o teu cliente, né, que entende pouquíssimo de branding, tenha a capacidade de entender o que tu quer dizer, beleza? Quinto item da lista, quinto livro da lista. Entendendo Michael Porter, tá? Deixa eu pegar o nome daqui, é João Magreta. Então ele é um livro do Michael Porter que não foi escrito pelo Michael Porter. Eu, particularmente, ele é um dos meus autores de estratégia favorito, tá? Tem gente que gosta do Peter Drucker, que é mais voltado para marketing, tem gente que gosta do Seth Godin. Acho legal, mas eu, particularmente, gosto mais do Michael Porter. Eu acho que muitos dos conceitos que a gente tem hoje sobre estratégia, acho não, essa é a realidade, foram bebidos justamente daquilo que ele produziu em termos de conhecimento. Então é muito comum a gente ver que estratégia, ela bebe muito da fonte da estratégia de negócios. Por isso a importância que eu sempre falo de tu começar a entender um pouco mais sobre negócio, porque muitos dos conceitos que ele tem lá são conceitos que a gente utiliza hoje no próprio projeto de posicionamento. Então temos como diferenciação, cadeia de valor, vantagem competitiva, todos esses termos foram terminologias que ele cunhou, muitas vezes no trabalho, obviamente derivando de uma série de coisas. E o que é interessante desse livro é que, como ele não foi escrito por ele, foi por uma outra autora, a autora meio que leu tudo que ele tinha de literatura e simplificou os principais conceitos da visão dele num único livro. Então, assim, é recomendável que tu leia outros livros dele, na minha opinião, mas, caso tu queira começar, ele é um início muito bom, porque ele te dá esse resumo, claro, o que ele quer dizer com diferenciação, o que ele quer dizer com vantagem competitiva, inclusive comparando visões dele de período diferente. Nesse período da história ele acreditava isso, depois ele mudou para isso. As 5 forças de Porter, né? Quando tu vai entrar, como tu vai avaliar um cenário ou um segmento, tu vai saber se aquele segmento é mais ou menos lucrativo. O que tu tem que avaliar? Entendeu? Eles têm conceitos que eles foram evoluindo e que ali ele já traz esse resumo para que tu tenha uma visão macro da visão dele sobre o que é estratégia e que vai ser fundamental para quem quer trabalhar com estratégia. Sexto livro, Ogilvy on Advertisement. Eu acho esse livro muito legal. Tem em português também, acho que é Confissões de um Publicitário o nome. E ele é um livro muito legal. Ele é escrito pelo David Ogilvy, que é um dos maiores publicitários, talvez, da história. Fundou a Ogilvy, que é o nome da agência dele, que existe até hoje. Ele já faleceu, mas ele é um dos publicitários, acho que mais renomados e admirados hoje do mercado. Né, até hoje, né, o nome dele é muito respeitado nesse sentido. E ele tem um livro muito legal sobre como que é um processo de construir agência
e como foi o processo dele de entrada no mercado. Então ele fala dessas confissões, como o livro propõe, da visão dele sobre o que é fazer uma boa comunicação, o que é a propaganda em si, que mal ou bem é o mercado que a gente acaba tendo, né, um macro mercado, digamos, que a gente está inserido, e ele fala muito sobre esse processo de como é que é atender cliente, de como é que é revisitar uma ideia, de como é que é ser reprovado, fala um pouco da visão dele, desde quando ele era cozinheiro até ele se tornar um publicitário, dos erros e dos acertos. Então é um livro muito honesto, assim, sabe, nesse sentido de que ser muito claro em relação ao que ele tá querendo dizer, e fica muito fácil muitas vezes a gente se ver em algumas daquelas situações, né, pra quem já tem esse tipo de coisa, pra quem já tá empreendendo ou pra quem planeja empreender, eu acho uma visão muito interessante sobre isso, principalmente porque eu acho que, de certa forma, todo estrategista ele tem que ser um bom contador de histórias. E quando a gente olha desses grandes nomes da comunicação e da publicidade mundial, muitos deles eram, e é por isso que eles eram tão grandes. Eles sabiam embalar as coisas de uma maneira interessante e com uma história que conseguia cativar as pessoas. Então é muito interessante parar para ouvir a maneira de pensar de muitas dessas pessoas. Não é uma biografia, tá? Ele é bem prático, inclusive. Ele começa falando um pouco sobre a história dele, de como é que ele chegou naquele ponto, mas depois eu acho que ele dá uma guinada para a parte mais prática que eu acho bem interessante para quem está trabalhando nesse mercado. A sétima indicação são as 22 imutáveis leis do marketing, tá? Esse livro é relativamente antigo, tal qual o Posicionamento, e ele também foi escrito pelos mesmos autores, que é o Jack Trout e o Al Rice, e ele dá uma visão bem interessante sobre vários são leis, ele chama de leis, né, que não deveriam ser quebradas quando a gente fala de marketing, quando a gente fala de comunicação e quando a gente fala de posicionamento. Tem algumas coisas ali que talvez hoje não funcionam 100%, mas eu vou te dizer que 85% delas funcionam até hoje, tá? E elas são muito simples de serem entendidas. Então é um livro que eu recomendo. Eu acho que junto com o posicionamento foi um livro que abriu muito a minha cabeça. Eu passei a ser fã desses dois, dessa dupla. Muito do que existe hoje sobre estratégia de branding veio deles, tá? Eles foram alguém que começaram a documentar, como eu falei, de Porter, de Drucker, eles começaram a trazer isso para um universo diferente, e esse universo começou a ganhar forma muito em função desses dois caras, e eu acho que é fundamental poder entender isso. Então, são 22 leis, né, 22 regras que eles sugerem que não sejam quebradas, porque eles consideram que são fundamentais. Então, regras desde, todo mercado ele se divide normalmente em dois competidores, e é mais fácil se colocar como segundo, enfim, uma série de outras regras nesse sentido, e leis que eles acham que funcionam e que não deveriam nunca ser quebradas. À medida que tu tenta, não vou dizer burlar, porque não é esse o ponto deles, mas à medida que tu tenta quebrar essas leis, geralmente isso se dá mal, porque são leis que já foram validadas ao longo do tempo e, em geral, vai acabar sempre caindo nisso quando a gente está falando de estratégia. Então, acho muito legal, bota na lista lá, livro bem tranquilo, tem versão em português agora, inclusive com uma editora da H1, muito legal também. Eu vou deixar esses links dessas coisas aqui embaixo com o link da Amazon, tá? Se tu quiser comprar pelo link, eu recebo uma comissão, tu não paga mais por isso, tá? Mas se não, fica à vontade, tá? Vai lendo, comprando e lendo, tá? Não compra um monte de coisa que depois tu não vai ler, mas compra esses livros e vai lendo com o tempo que eu te garanto que vai fazer e dá muito certo. Por fim, a última indicação não é um livro, mas é um paper, que se chama The Long and the Short of It, que é do Les Binet e do Peter Field, tá? Esse aqui é um PDF, eu vou deixar o link aqui embaixo desse PDF, um PDF aberto, tá, para qualquer um ler. E eles são produtores e esse PDF, o intuito deles, é que eles pudessem avaliar campanhas e ações de marca no curto e no longo prazo. Qual é que é a diferença em termos de eficácia quando a gente cria uma estratégia de curto e de longo prazo? O que muda quando a gente faz isso? E o ângulo que eles trazem, que é muito legal, é porque eles trazem uma visão bem técnica, analítica disso. Então eles avaliam muito a questão de performance mesmo. Ele é muito baseado em performance, tá? Para muita gente esse paper mudou muito da realidade do que é branding hoje em dia. Ele é mais denso, ele é mais técnico, mas ele é o tipo de leitura que vale a pena tu ler, porque ele o tipo de leitura que vale a pena tu ler, uma excelente frase. Mas assim, é o tipo de leitura que vale a pena tu colocar na tua lista, mas pode deixar um pouco mais pro final, tá? Não prioriza isso. Foca primeiro nos conceitos fundamentais, mas é legal que tu entenda, porque muitas vezes a gente tem uma visão sobre o que funciona como marca que não é bem a realidade. Às vezes o senso comum que a gente acredita que é o que funciona não é exatamente isso que acaba se provando ser o melhor caminho. Então é muito legal, tem uma série de comparações que ele faz, de ações, do que normalmente funciona, e eles acabam trazendo isso de uma forma bem fácil de entender. Agora que eu lembrei, isso aqui é em inglês, tá? Esse PDF é em inglês. Hoje já tem alguns aplicativos que tu pode usar para traduzir, então, enfim, só joga lá no Google. Não vou dizer que, pô, pelo amor de Deus, é o jeito mais fácil hoje em dia é traduzir por isso, mas ele é um PDF em inglês também, tá? Para quem já tá acostumado, é de boa. Então, como eu falei, espero que gostem dessa lista. Eu acho que é uma lista que tem um pouco desses livros que quebraram alguns paradigmas, obviamente, na minha vida, e que eu acho que são muito relevantes. Eu acho que tem muitos outros, às vezes, que a galera indica nessa parte de branding, apesar de ter alguns aqui que são mais clássicos, né? Que eu acho legal ter.
Mas tem muitas vezes as pessoas ficam em alguns livros que são muito bonitinho, conceitinho e tal, e eu acho que não muda muito da visão do que realmente faz diferença. Então vocês vão ver que muitos desses livros aqui, eles vão pra uma linha muito mais de estratégia de negócio, que é a minha visão sobre estrategista, tá, que é o que eu sempre falo que eu quero trazer pra vocês, é ser um tradutor entre o mundo, às vezes, do design, o mundo da identidade e o mundo dos negócios, que é a função de um estrategista, é conectar esses 2 universos. E quanto mais tu consegue entender essas 2 coisas, mais competente, mais confiança e mais resultado tu consegue gerar para o negócio do teu cliente. Lembrando que é isso que tu vai acabar transformando no final do dia. Tu vai querer transformar um negócio, seja de uma marca pessoal, seja de um pequeno, médio ou até de um grande negócio. Tu vai estar sempre falando de um negócio que foi pensado para conseguir chegar em pessoas, levar uma mensagem e naturalmente gerar venda, gerar crescimento nesse caso também. Beleza? Links aqui embaixo. Deixa o teu comentário, se tu já leu algum desses livros, fala qual que tu mais gostou. Se tu quiser recomendar algum outro para, né, quiser, pá, gente, eu li esse aqui, eu achei muito legal, eu acho que vale a pena a leitura, fica à vontade, os comentários estão abertos para isso. Deixa teu comentário lá, não esquece de se inscrever, mandar para alguém, de repente está num grupo de design da tua cidade, né, que a função desse vídeo é um pouco mais voltado para isso, ou de marketing, ou de publicidade, manda esse vídeo lá, que eu acho que vai ser muito legal para complementar o desenvolvimento e os estudos de quem já está estudando sobre o assunto. Valeu, tudo de bom para ti, um grande abraço e até a próxima.